Física UFRJ 2020-2022. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, apresenta uma atividade realizada pelos monitores sob a tutela do orientador Sandro Fernandes e dos coordenadores Deise Viana e Vitor Vani Soares. Os objetivos da atividade é introduzir os conceitos de curto-circuito sobre carga elétrica e também discutir os seus impactos no cotidiano. Os conhecimentos previamente adquiridos são as leis de Ohm e também a associação de resistores. Então sejam bem-vindos, aqui a gente vai conversar sobre a corrente elétrica. Para contextualizar, a gente trouxe algumas notícias que os alunos recebem na íntegra para poder ler sobre o assunto e o que aconteceu de fato. A tragédia do Museu Nacional foi uma delas. O incêndio ocorreu no dia 2 de setembro de 2018, destruindo quase a totalidade do acervo histórico e científico. O inquérito concluiu que o incêndio começou em um aparelho de ar-condicionado, no primeiro andar bem próximo à entrada principal do museu. Mais de 50% dos incêndios ocorridos em casas ou apartamentos no ano passado resultaram de sobrecarga no sistema elétrico. E também chamar atenção para uma notícia extremamente recente, que foi em 19 de junho desse ano, que foi um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, que foi a causa de um incêndio que atingiu um apartamento no Riachuelo, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. As chamas destruíram um imóvel que fica no 6º andar e ainda atingiram mais 2 apartamentos de andares superiores. E, felizmente, não houve feridos nem intoxicados pela fumaça. E o home office. A Energisa alerta para o risco de curto-circuitos e incêndios. Com mais pessoas e novos equipamentos dentro de casa, os acidentes de origem elétrica são uma ameaça constante às novas rotinas trazidas pela Covid, já que muitas casas foram equipadas para assumir também as funções de escritório, escola e espaço de lazer. Riscos: o uso de benjamins para conexão de tomadas em vários aparelhos ao mesmo tempo. Agora, falando um pouco de incêndios por tipologia, temos um gráfico da Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade, a Abracopel, que registrou em 2020 583 incêndios por sobrecarga, sendo resultado destes 26 mortes. Desse total, 309 incêndios ocorreram em casas e apartamentos, resultando em 23 mortes. Agora, falando um pouco sobre incêndios por sobrecarga, nós podemos perceber que, apesar de ter havido uma redução do número de casos no ano de 2020, houve uma mudança de cenário, já que diminuíram as atividades fora dos ambientes residenciais e o número de pessoas em home office aumentou a atenção para possíveis princípios de incêndio não sendo passíveis de divulgação. Agora, vamos para a hora da discussão. Primeiro, o que vocês entendem como sobrecarga elétrica? Alguma experiência pessoal para contar? Segundo, nas reportagens anteriores, percebemos o que parece ser uma relação entre sobrecarga elétrica e curto-circuito. Discuta com seu grupo estes dois conceitos, procurando identificar características. Terceiro, usando como referência a realidade de vocês, de que maneira o home office pode influenciar na sobrecarga elétrica, curto-circuitos nas residências. Corrente elétrica, preguiçosa ou esperta? Vamos agora verificar a sagacidade da corrente? Nessa proposta de atividade de análise de casos, nós esperamos que o aluno observe a ilustração que está sendo apresentada e consiga perceber a diferença na intensidade da corrente elétrica dos 3 casos que estão sendo apresentados. Após isso, fazemos as seguintes perguntas. Qual o valor das correntes IA, IB e C em cada um dos casos apresentados?
Em qual das situações anteriores, o grupo acredita que há maior chance de termos uma sobrecarga no circuito? Justifica sua resposta. Levando em consideração as reportagens apresentadas, que fatores seriam responsáveis por causar uma sobrecarga elétrica em uma residência ou em um museu? E quais as possíveis consequências de uma sobrecarga elétrica? Nessa imagem, nós esperamos que o aluno observe e se sinta inspirado para responder à atividade seguinte. Imagine uma situação hipotética em que o grupo precise fazer uma auditoria em uma residência para avaliar possíveis problemas envolvendo instalações elétricas que podem provocar um incêndio. Faça uma lista, dando algumas dicas de como prevenir sobrecargas elétricas e curto-circuito. Mais uma vez, trazemos imagens e ilustrações, esperando que o aluno seja capaz de identificar que está havendo, no caso, um curto-circuito, e que ele consiga responder a pergunta seguinte. A afirmativa que descreve o estado de funcionamento das lâmpadas nessa nova condição é: as 3 lâmpadas se apagam, as 3 lâmpadas permanecem acesas, L1 e L2 se apagam e L3 permanece acesa, ou L3 se apaga e L1 e L2 permanecem acesas. Agora, vamos fazer a apresentação de algumas mídias produzidas, onde nesse vídeo aqui específico a gente vai mostrar como é realizado um curto-circuito no sistema em série. Para realizar uma associação em série, precisaremos de uma fonte, um interruptor e umas lâmpadas. Vamos ligar para ver se funciona. Tá aí, ligadinho, bonitinho. Agora, desconectando qualquer uma das lâmpadas, o circuito abre e impedimos a corrente de passar. Aí, todas as lâmpadas acesas se apagam. Vamos testar? Apagou. Viram? Todas as outras lâmpadas apagaram por conta da conexão em série. Então, é a mesma corrente que passa por todas elas. Se você tirar uma só que seja, a corrente não passa pelo sistema e o campo elétrico fica desligado, sem movimento de carga. Tranquilo? Dá até para brincar e fazer um curto-circuito. Fica de olho na lâmpada do meio. A gente causa o curto colocando esse fio antes e depois dela, e vocês verão ainda que isso não se limita a essa lâmpada. Se repetir o processo em qualquer outra, o mesmo acontece. Aí, apagou. Ela desligou por conta do curto, porque a resistência do fio é muito menor que a resistência da lâmpada, e a corrente que passava pela lâmpada agora passa pelo fiozinho, e é assim que a gente realiza um curto-circuito nessa lâmpadazinha. Fazendo as outras também rapidinho, e nessa aqui também, viram? Funciona da mesma forma que eu havia falado antes. E nos outros dois, vamos estudar um pouco mais sobre circuitos elétricos? Para isso, nós iremos contar com a ajuda do simulador FET. Escolhendo o kit para montar um circuito, nós temos disponíveis diversos elementos para montagem de circuitos elétricos. Na minha área de montagem, nós já podemos observar um circuito elétrico montado em paralelo, onde são colocadas 2 lâmpadas com resistência igual a 10 ohms e uma bateria com 9 volts. Para entender o comportamento desse circuito, nós iremos alterar os valores da resistência em uma das lâmpadas e avaliar o comportamento da nossa corrente nesse circuito. O primeiro passo será aumentar o valor da resistência e verificar o comportamento da nossa corrente. Então, aumentando a resistência na nossa lâmpada, nós podemos observar que o fluxo de elétrons diminui nesse trecho. E se nós diminuirmos a resistência, o que será que vai acontecer? Então, diminuindo o valor da resistência, nós podemos observar que ao longo do tempo, o nosso fluxo de elétrons vai aumentando. E quanto mais próximo de zero o valor dessa resistência, maior é o fluxo. Então, quando essa resistência for igual a zero, o que será que vai acontecer nesse circuito? Quando a resistência da nossa lâmpada tende ao valor igual a zero, nós percebemos que a corrente passa em sua totalidade por esse trecho, enquanto na lâmpada
que a resistência se mantém a 10 ohms, o fluxo de elétrons é igual a zero. Com isso, acabamos de criar um curto-circuito, onde a corrente vai passar em sua totalidade no trecho, o qual a resistência é igual a zero, e no trecho onde existe alguma resistência, nesse caso igual a 10 ohms, o fluxo de elétrons vai ser igual a zero. Você conhece o Tinkercad? O Tinkercad é um programa de modelagem tridimensional e nele podemos criar diversos projetos 3D e circuitos. É um programa gratuito, simples e fácil de mexer. Com isso, iremos utilizar esse programa para explicar o conceito de curto-circuito. Aqui na minha área de montagem, podemos observar um circuito em série, onde são ligadas 3 lâmpadas idênticas a uma fonte. Iniciando a simulação, podemos perceber que as lâmpadas acendem normalmente e que nós temos aqui na nossa fonte uma tensão de 9 volts, ela podendo ser regulada de acordo com o valor desejado. Então, para estudar o comportamento do nosso circuito, iremos começar escolhendo aqui nos nossos componentes básicos um interruptor. E esse interruptor será ligado em cada uma das lâmpadas, e a partir daí, iremos entender o comportamento da nossa corrente. Então, realizando a ligação do nosso interruptor a uma das lâmpadas, nós vamos iniciar a simulação e verificar o que acontece. Com o nosso interruptor desligado, as lâmpadas permanecem normalmente acesas, como na condição inicial. E se eu ligar o interruptor, o que será que vai acontecer? Ligando o interruptor, eu percebo que uma das nossas lâmpadas apaga e que as outras permanecem acesas. Será que se eu reproduzir essa ligação nas outras lâmpadas, vai acontecer a mesma coisa? Vamos testar? Então, vamos testar essas ligações rapidamente. Então, iniciando a simulação, com o interruptor ligado, percebemos que as 2 lâmpadas apagam e uma permanecem acesa. E se eu desligar, as 3 lâmpadas voltam a acender. E reproduzindo na última lâmpada, teremos que com o interruptor desligado, as lâmpadas permanecem acesas. E se eu ligar, todas as lâmpadas apagam. Por que será que isso está acontecendo? Vamos voltar lá na nossa condição inicial, que é onde nosso interruptor está ligado na primeira lâmpada. Iniciando a simulação, com o interruptor ligado, a nossa lâmpada apaga. Vamos verificar o que está acontecendo com a corrente? Para fazer isso, nós iremos utilizar um multímetro. Vamos ligar um multímetro no trecho da lâmpada e um multímetro no trecho do interruptor. Vamos mudar aqui para a função de amperagem, em ambos os casos, já que queremos medir a nossa corrente, e vamos realizar a ligação em cada um dos nossos trechos. E a partir daí verificar o que está acontecendo com a nossa corrente. Bem rapidinho. Iniciando a nossa simulação, percebemos que quando o interruptor está ligado, a corrente que passa no trecho da nossa lâmpada é zero. E se eu desligar, a corrente que passa no nosso interruptor é zero. Por que será que quando eu ligo o interruptor, a corrente na lâmpada fica zero? Vamos pensar. A resistência do nosso fio é consideravelmente desprezível em relação à lâmpada. Então, podemos considerar que a resistência do fio é zero. Então, quando a corrente ela tem caminhos a seguir, ela vai seguir o caminho de menor resistência. E quando essa resistência é zero, a corrente que vai passar pelo circuito, ela vai toda para o caminho de resistência zero. Então, nesse momento, está ocorrendo um curto-circuito. Porque em um caminho vai estar passando a corrente toda e no outro não vai estar passando corrente nenhuma, que é o que está acontecendo aqui no nosso circuito. Como o nosso fio ele tem resistência zero, desprezível em relação à nossa lâmpada, a corrente ela vai passar consideravelmente toda nesse trecho. E no trecho onde a resistência é maior em relação à do fio, não vai passar corrente nenhuma, que é o que nós conseguimos verificar aqui ao colocar os nossos amperímetros em cada um dos trechos. Então, o que aconteceu em cada uma dessas lâmpadas, quando foi colocado o interruptor, é que nós criamos curtos-circuitos em cada uma dessas lâmpadas. Agora, caso queira conhecer mais do nosso trabalho,
Por meio deste link, terá acesso a outras atividades produzidas por nós. Agradecemos também a CAPES, ao PIBID e ao Instituto de Física da UFRJ.